Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Nós vamos contar para vocês a história de como que nós, sem ter dinheiro, saímos da cidade de São Paulo depois de 40 anos morando lá e viemos morar numa chácara aqui no interior de São Paulo. Quando nosso segundo filho nasceu, a gente decidiu que não queria que eles vivessem aquela loucura que a gente vivia em São Paulo. Douglas e eu nascemos em São Paulo, crescemos em São Paulo, nos formamos em São Paulo, então a gente estava super adaptado naquela correria, aquela vida doida de quem vive lá. E era exatamente isso que a gente não queria para os nossos filhos, né? A gente queria que eles tivessem um pouquinho, uma vida mais tranquila, sem ter aquela loucura o tempo todo de ficar só trabalhando e só atrás de dinheiro, né? Então a gente decidiu que iria procurar, né, uma cidade para a gente nos mudar. Todo mundo sonha, né, em dar uma qualidade de vida melhor para a família e para si mesmo. Morar em um local que tenha a qualidade do ar melhor, né, onde a segurança seja maior, que era um grande problema para a gente em São Paulo. A gente é adaptado lá, porém o tempo todo você ouvia falar de problema de roubo, criminalidade, etc. Quem nasce lá, inclusive, já sabe que a gente já está acostumado a ficar o tempo todo protegendo as nossas coisas, né? Anda com as coisas agarradas no meio da rua, né? E é sempre muito difícil, na verdade, quando você vai sair, você fica tenso, ou você vai estudar de noite, você fica preocupado na hora de voltar, né? Que em São Paulo realmente é mais complicado mesmo a segurança. A gente, quando chegou aqui, achou esquisito vocês andarem em locais públicos assim, com a mochila nas costas, né? Eu trabalhava no centro de São Paulo. Verdade. E lá o comum é a mochila ficar na frente, porque senão vem alguém por trás e rouba alguma coisa, né? E aqui isso não é uma preocupação. Só que As assim, pessoas andam até com o celular. nossa, às vezes de bicicleta, sabe? Quase Um caindo. bolsinho desse tamanho. Olha, eu olho, dá vontade de eu ir lá roubar. Se for de São Paulo, né? Dá vontade, eu olho e falo, vou pegar esse celular aí, nem é brincadeira. Mas, nossa, sabe, é muito, muito diferente. Nós já éramos muito bem adaptados lá, então a gente já sabia todo o esquema da cidade para você não passar por esse tipo de situação. Mas ainda assim, a gente queria dar uma condição para nossos filhos onde eles não tivessem que aprender esse tipo de coisa, né? Estava muito confortável para a gente lá, no sentido de que nossa família mora lá, nossos amigos são de lá, nosso emprego era lá, a gente morava lá, né? Mesmo sendo aluguel, nossa casa era lá, a gente morava junto lá em São Paulo. Então assim, estava confortável, mas era hora de arregaçar a manga e ir atrás de uma condição de vida melhor, pensando na gente e também na nossa família. E sendo Douglas e eu dois professores, né, a gente já tem fama de que não ganha lá aquelas coisas. E comprar uma casa em São Paulo era algo impensável para nós dois, né? Só que assim, quem nasce lá e não é de sair muito de São Paulo, a gente não tinha muita noção. A gente sempre achou que o preço de casa era aquilo ali e acabou, né? E a gente não tinha muita noção de qual era o valor de uma casa. Até o momento que a gente decidiu sair, pegar o carro e viajar um pouco para poder conhecer as cidades em volta. E a gente descobriu que o preço de moradia, tirando São Paulo, é completamente diferente, né, de São Paulo, né? Uma casa aqui, ela custa mais ou menos 1/3 do que uma casa de São Paulo, uma casa igual, né? Só por conta da região mesmo. Então assim, a gente não tinha realmente a menor condição de comprar uma casa em São Paulo. As casas lá são muito, muito caras. E aí a gente descobriu então que aqui as casas custariam menos. Porém, também não tínhamos dinheiro nem para dar entrada aqui também. Exatamente. Né? Aí a gente pensou, mas como fazer? Porque a gente estava zerado. Professor, tem jeito. E aí nós tivemos uma ideia. A gente pegou o fundo de garantia que estava lá parado. Na verdade, a gente não sabia nem por onde começar, né? A gente veio para o interior visitar, né, algumas vezes, e aí a gente começou a pesquisar de como faria para fazer a compra de uma casa, né? E a gente até foi, acho que numa imobiliária, não foi?
Foi, A em gente São pesquisou Paulo, em né? algumas, na verdade. Não, aqui. Né? Aqui, sim. A gente pesquisou algumas imobiliárias e aí uma pessoa deu mais ou menos um norte pra gente. E aí a gente descobriu que com o nosso FGTS a gente conseguiria dar entrada aqui numa casa, né? Com o FGTS que a gente tinha ao longo dos anos. Coisa que não aconteceria, por exemplo, em São Paulo. O valor não era o Não tinha suficiente. Né? A gente chegou a pesquisar a casa, chegou a visitar apartamento, mas o que a gente tinha não era suficiente. Até porque São Paulo não tem casa nova. Nossa casa aqui ela é nova. Quando a casa é nova, você pode dar no mínimo 20% do valor da casa de entrada. Quando a casa não é nova, já usada, aí acho que é 30%, se eu não me engano. Acho que era 40, se não me engano. Não lembro É, mas por era aí. uma coisa assim. Mas assim, fugia completamente da nossa realidade. Né? Então, meu fundo de garantia deu aqui, deu na ponta aqui. Mas lá não teria como mesmo. Seria impossível assim para a gente comprar nessa condição. Né? Aí, beleza, meu fundo de garantia foi tudo embora, entrada na casa. Aí depois que saiu a entrada da casa, aí eles vêm com documentação. Eu não lembro se é 4 a 6% do preço da casa é o preço que você tem que pagar para fazer o documento da casa. Só que eu não sabia disso também. Aí tinha o dinheiro? Não. Não, gente. Aí o que a gente fez? A gente tinha um Ford Ka, né? E o Celtinha do Douglas. Aí sacrificamos o Celtinha do Douglas. Porque o dinheiro do caixa que não cobria o documento da casa. E o carro dele era mais novo também, né? Era zero, A era gente- 0 quilômetro. Assim, quando ele comprou era 0 quilômetro. E aí, assim, ele valia mais do que o meu carro, né? Aí Então, a gente vendi fez o isso. Celtinha, compramos a casa agora com o documento da casa também, né? E agora, mundo perfeito, não. Bola pra frente. Agora começou uma outra questão que era o seguinte, já compramos a casa, né? Mas A gente pagava aluguel lá. É. E aí tinha a prestação da casa aqui. Hum. E a gente trabalhava lá. Então a gente deixou a casa aqui fechada. A gente morava de aluguel, né? E aí a gente resolveu que ia entregar a casa. E aí fomos morar com a minha mãe e com o Agora meu com a pai. sogra. Super maravilhosa, né? Super Aí- receptiva. Aí depois que a gente foi morar com a sogra, minha sogra, né, a gente entregou a casa lá porque não tinha como pagar aluguel e prestação ao mesmo tempo. Mas assim, era para ser por um período curto, porque era só arrumar emprego aqui. A gente que nasce em São Paulo tem o hábito de que emprego tem muito em todo lugar, né? Mas aqui é um pouco mais difícil quando você não conhece ninguém. Eu sou professora, né, e períodos de contratação de professora é sempre julho, dezembro, né? E assim, o que eu fiz foi mandar currículo ao longo do ano e quando chegou nesse período, Vou falar. É legal. e quando chegou nesse período, foi que me chamaram para trabalhar aqui. Eu ganhava bem melhor em São Paulo, né? Mas o custo de vida aqui é bem menor também. É. Então não foi tão ruim Não, nesse foi sentido. bastante, foi 3, comecei a ganhar aqui 3 vezes menos do que eu ganhava. Mas É. assim, eu tinha uma quantidade de aula também bem menor, né? Mas porém, o que aconteceu? Eu pude vir para cá, Douglas ficou ainda em São Paulo, né? Não dava para ele vir, porque ele é funcionário público, não conseguiu fazer transferência. Eu vim e aí eu conseguia, por exemplo, trabalhar de manhã, levar meus filhos, eles tinham bolsa na escola e eles podiam voltar comigo. Então era um cenário bom pra gente naquela época. Aí você imagina a minha loucura. Eu morando em São Paulo com a sogra e ela sozinha com as minhas crianças aqui. Né? Comecei a ficar meio doido, preciso ir pra lá logo. E aí comecei a procurar aula de tudo que é assunto pra cá. E aí consegui um pouco de aula. E aí o que eu fazia? Dava aula em São Paulo e dava aula também aqui. Então eu tinha que ficar viajando, né? Dava aula lá e dava aula aqui. Ida e volta dá mais ou menos uns 400 quilômetros. Mas agora eu sei meu Celtinha, de fazer essa viagem de ônibus. Foi muito, muito desgastante, mas no final compensou. Com o tempo passando, eu fui conseguindo cada vez mais aula para cá e pegando menos para lá. E aí dentro de alguns meses eu consegui zerar minhas aulas em São Paulo, não tive mais que viajar e fiquei só para cá mesmo, no interior, né? Ele conseguiu a primeira aula 6 meses depois, que eu já estava morando aqui. Confesso que nos primeiros 6 meses eu queria voltar a todo custo.
né? Porque eu, paulistana mesmo, super acostumada a ter tudo o tempo todo aberto, né? Eu sofri bastante no começo porque para começar a sentir a falta da minha família que estava lá, né? Na verdade, Do maridão. Na verdade, a gente decidiu vir para o interior até próximo onde a minha irmã morava, né? Óbvio, tinha ela perto de mim, mas ainda assim, tava o Douglas longe, minha mãe longe, meu pai longe, minha sogra longe, né? E aí, no começo, foi bem difícil para mim. Mas quando a gente veio, beleza, acabou então São Paulo, viemos para cá, aí começou uma nova etapa, que era um período de adaptação aqui. Né? Como que a gente ia se comportar aqui, né? Como que as coisas iriam acontecer aqui nessa nova cidade. Era uma casa na cidade, porém no interior, e a gente não imaginava que fosse tão diferente a cultura da região. Né? Era uma cultura assim de um jeito muito, muito diferente do que nós somos acostumados. As pessoas aqui elas são extremamente calmas, né? Para quem é de São Paulo isso chega a dar raiva. As pessoas elas estão dirigindo, eles param o carro no meio da rua para conversar com o carro do lado, né? E fica conversando, e você que espere atrás, né? A gente fica doido com isso. Às vezes você está na fila, por exemplo, do cartório, e aí tá chegando sua vez, o atendente fala assim pro cara da fila, só tem um atendente. Aí ele fala assim, e a sua mãe como tá? E aí começa a falar, aí começa a conversar, e você na fila, que desespero que dá para quem é paulistano, né? E tudo aqui fecha. Tudo aqui fecha para almoço, por exemplo. A gente chegou a encontrar um restaurante que fechava para almoço. Como? Uma padaria grande. Uma padaria grande, né? Que eles fechavam para almoço 11h30 da manhã e reabria 1h30 da tarde. É que aqui, na verdade, as pessoas elas não vivem com o trabalho. Né? O trabalho é um meio de sobrevivência, né? Para manter a casa, manter a família. Mas ninguém vive com o trabalho que nem a gente está acostumado em São Paulo. Né? São Paulo ele é um lugar que as pessoas vão para trabalhar. Né? Tanto é que quem mora lá, se tiver algum paulistano nos vendo, sabe que a gente sempre está buscando uma qualidade de vida, mas todo mundo vive em função do trabalho. E a gente estranhou muito aqui isso, né? Tudo fechando na hora do almoço. O correio fecha para o almoço, o cartório fecha para o almoço, o banco fecha para o almoço, tudo aqui para o almoço. Mas em compensação as pessoas aqui são muito menos estressadas, né? Não que São Paulo seja uma cidade ruim, não é isso, né? É uma cidade muito acolhedora para quem quer trabalhar, para quem vem de outro lugar, né? São Paulo, só que assim, as pessoas são muito estressadas lá. E também pudera, né? A quantidade de gente é muito grande. Você vai, por exemplo, num cartório, você tem 50 pessoas na sua frente, então a mulher que está lá atendendo tem 50 pessoas para atender. Ou ainda, você vai num pronto atendimento, nossa, às vezes você demora 4 horas para ser atendida, 6 horas para ser atendido, o médico, mas o médico é mal educado, ele nem olha para a cara da gente, mas também o cara tem 60 pessoas para atender em pouquíssimo tempo, é muito estressante mesmo. E aqui não, aqui as pessoas, tem uma pessoa para atender no cartório, mas a quantidade de gente sentada não é nada. A gente chegou aí no pronto-socorro aqui, para levar nosso filho mais novo, e a gente chegou lá, quando a gente entrou, não tinha ninguém sentado no saguão. Ninguém. Só tava a atendente lá, a recepcionista. E aí eu olhei para ela e perguntei, tá funcionando? Tá tudo bem? Depois que deve estar almoçando, né? Que aqui não faz para o almoço. Aí eu falei, tá tudo bem? E ela falou, não, tá atendendo sim. Eu falei, nossa, ninguém. Aí já chamou a médica, ela veio, atendeu a gente numa calma, numa paz, com um sorriso. Né? Mas olha a diferença. Em São Paulo, chega no pronto-socorro, é aquele mar de gente gritando, aquele povo doente, reclamando há horas, esperando. Né? Que é normal, como, né? Não tem como o médico lá estar de bom humor. É impossível. E nem, é um trabalho o cara está desgastante. esperando também. Não tem como ele estar de bom humor. Porque às vezes o cara está doente, não está bem mesmo, e ele passa horas esperando, né, a ser atendido. E aí, às vezes ele grita com o atendente, é uma brigaiada, sabe? Mas assim, é pelo volume de gente, né, para ser atendido mesmo. Aqui tudo é muito mais tranquilo. Aí nós acabamos
com o tempo se adaptando mesmo, estabilizando, sabe, fazendo até uma limpeza na alma, sabe? A gente hoje tem mais paz, Uma né? reeducação a gente tem que fazer. Tem alguém indo devagar no trânsito, tem alguém indo fazendo alguma coisa, tá tudo bem, né? O Douglas fica mais estressado, né? Ah, quando eu tô dirigindo eu fico às vezes. Eu ainda fico falando pra ele, mas você não sabe, às vezes o cara não tá enxergando, às vezes o cara é um senhor. Aí ele fica mais nervoso. Eu questiono a profissão da mãe dele. Mas o pessoal aqui é muito mais tranquilo mesmo. Aí foi isso, depois que a gente se adaptou aqui, né, nossos pais vieram morar aqui também, eles conheceram aqui melhor e aí decidiram realmente que São Paulo não entregava uma qualidade de vida favorável para eles, decidiram fazer o mesmo caminho, saíram de lá, vieram para cá, né, então a família acabou se concentrando aqui também, né, nossa rede de apoio, para estar sempre um do lado do outro, né. Depois veio minha mãe com meu pai, vieram pra cá também. Aí a gente começou a povoar a cidade. Começou a trazer todo mundo pra cá, né? Aí depois que nós estávamos aqui já, a gente decidiu entrar com um processo de adoção, né. Tínhamos 2 filhos, queríamos o terceiro, talvez o quarto, né. E aí entrou na fila de adoção, entramos no processo de adoção e demorou um ano esse processo. E aí, depois de um ano, chegou nosso terceiro filho, tá aqui com a gente, temos 3 filhos agora. Nem foi um ano. A gente entrou no processo em outubro de um ano e em agosto do outro ano já chamaram a gente para conhecer. Né? Foi bem rápido mesmo. E agora temos 3 filhos então. Mas quando a gente tinha 2 filhos, a casa ainda dava. Mas 3 filhos, a casa começou a ficar um pouco pequena. E assim, a gente tinha o sonho mesmo de vir para a roça, de vir para a chácara, de plantar, de cultivar, de poder tirar da terra um alimento, sabe, sem agrotóxico, sem aquele monte de química, e entregar para os filhos comerem. Era um sonho que a gente tinha mesmo, né? A gente, como vocês, a gente passava dias assistindo, a gente segue várias pessoas no YouTube que, né, saíram da cidade e foram morar no campo, e a gente falava, nossa, um dia a gente, como a gente vai fazer, como eu queria. Mas assim como a gente que quis muito sair de São Paulo e foi atrás, que às vezes a gente quer muito alguma coisa e a gente só fica sonhando, né, e não tem nenhuma atitude. E a gente realmente, né, como professor, a gente não tinha condições financeiras, porque quem vive em São Paulo, o professor já não ganha lá essas coisas. E o custo de vida é absurdo, né? Tudo é muito caro. Você vai estacionar um carro no centro da cidade é R$30 a hora, né? Tudo muito caro, né? E o dinheiro que você ganha não é o suficiente para se manter. Assim, você se mantém, né? Mas não sobra aquela quantidade de dinheiro para guardar, né? E aí o que a gente fez foi ter a atitude de começar a pesquisar algo para poder, né, mudar aquele cenário da nossa vida. Mas quando chegou o nosso terceiro filho, a gente, para variar, estava sem dinheiro, né? E a ideia era realmente sair da casa do interior para vir para uma casa nova na roça, uma chácara, né? Alguma coisa desse tipo. Só que assim, a gente não tinha a menor condição financeira. Quando a gente fala que a gente não tinha dinheiro, é que a gente, assim, parece que a gente é descontrolado. Não é isso. É que a gente, quando mudou pra cá, né? A gente, quando mudou pra cá, a gente arrumou algumas coisas na casa, né? Deixou do jeito que a gente queria. Então, assim, a gente foi investindo dinheiro nessas coisas. Mas o custo de vida aqui é muito menor. A gente dava risada, a gente ia, por exemplo, no shopping, né? E o estacionamento era, na época a gente mudou, era R$3. Mas R$3 a hora? Não, o dia. Ou a gente ia no centro da cidade, você deixava o carro o dia inteiro, e aí eu lembro que na primeira vez eu falei, nossa, vai dar, né, uma bica. Quando a gente foi lá pagar, o rapaz falou R$3. Eu falei, mas eu passei o dia inteiro. Ele não é R$3. Hoje é um pouco mais caro, né? A gente ficava com dó deles. A gente ficava com dó, falando, mas como que esse cara ganha dinheiro a R$3 por carro? Né? Nem panelinha em São Paulo ganha só isso. Ou as pessoas que moravam aqui, era engraçado da gente escutar. As pessoas falavam assim,
Tal casa tá custando de aluguel, vai, R$ 600. É um absurdo. E pra gente que veio de São Paulo, R$ 600 você não lugar nada. Nada. Qualquer casa lá que tenha um quarto, uma cozinha, um banheiro, R$ 1.000 pra cima. Aí eles reclamavam que uma casa era R$ 600, uma casa grande. Né? Eu lembro que no começo a gente foi ver uma casa para alugar, sem pensar ainda em comprar uma casa. A casa tinha piscina, tinha uma área externa e tudo mais. A casa acho que não custava R$ 800 por mês. O aluguel. Então, assim, é uma condição de vida realmente diferente. Mas a gente não estava com reserva financeira, digamos assim. Né? A gente estava naquele esquema de ganha e gasta tudo. Porque a gente acaba se adaptando ao local, a gente começou a viver melhor, comer melhor, sair mais. Mas assim, a gente não esperava sair, então não tinha dinheiro sobrando. Né? E aí então chegou nosso terceiro filho, a gente Foi bem rápido falou, o processo de adoção. a gente falou, pô, e agora? O que a gente faz? Né? A ideia é a gente ir para um lugar que caiba no maior, já que vai ter que mudar, que seja realizar o nosso sonho de ir para a chácara, de ir para a roça, né? Mas completamente sem condição financeira para isso. E aí foi até engraçado, né? Um dia a Jana chegou do trabalho. Quando ela chegou, eu falei assim para ela, falei, amor, é bom a gente começar a encaixotar as coisas. Né? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque hoje eu comecei a orar para Deus para preparar uma chácara pra gente. Aí ela deu risada, sabe que eu sou meio doidinho. Falou, tá bom. E saiu. Né? Aí na mesma semana eu encontrei um amigo meu, que trabalha comigo na escola, no mercado. E ele falou assim, Jana, perguntei pra ele como ele tava, né? Ele falou que estava bem, mas que ele ia precisar alugar a chácara dos pais dele aqui, porque os pais dele estavam indo morar mais próximo dele em outra cidade. Aí eu falei assim, olha, eu vou falar com o Douglas, porque hoje a gente tem a nossa casa, paga a prestação, mas a gente tem um sonho de poder ir morar num lugar que tenha mais verde, para as crianças comer terra, sabe? Pisar na grama, né? E a gente pode conversar, né? Ele falou, não, beleza. Né? Aí eu liguei pro Douglas, lá no mercado mesmo, falei, Douglas, contei a situação, aí ele deu risada e falou, não, você responde oração, Janaína. Na hora eu falei assim, pô Deus, nem uma semana orando, você já respondeu? Vou ficar mal acostumado, né? Mas aí eu senti isso, eu senti que era realmente preparação de Deus mesmo. Né? A gente falava, vamos conhecer a casa. Né? Vai lá para conhecer, ver o que sente, ver se é isso mesmo. Eu te confesso que quando a gente chegou aqui, eu achei que não fosse dar certo. Né? Na hora que a gente entrou, eu comecei a pensar, a olhar, e eu idealizava uma coisa muito rústica, sabe? Eu idealizava um lugar de difícil acesso, um lugar onde só tinha mato em volta. Eu idealizava um negócio assim, com dificuldade de, sei lá, de água, de eletricidade, de internet, de tudo. Né? E uma casinha pequena no meio do mato, sabe? Eu pensava em, sei lá, pau a pique, em bioconstrução, em coisas assim, completamente simples mesmo. Né? E aí quando eu cheguei aqui, que eu vi a estrutura dessa casa, é uma casa assim, grande, muito além do que eu sonhava, muito além. Né? Só que o sonho que eu comprei não é o meu, né? É a vontade de Deus. Então, assim, eu não assustei por conta disso, mas eu olhei e eu falei, não, com certeza eu não tenho condição de pagar um lugar desse aqui. Né? Eu tenho certeza de que eu não tenho condição de pagar um lugar desse aqui. Né? Mas quando Deus prepara, não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Nós conhecemos, nós conversamos, né, com a proprietária e o filho dela, estávamos aqui e explicando a situação, né, de quanto que a gente paga hoje de prestação. E na verdade, a gente pulou uma parte da história, logo quando o nosso terceiro filho veio para casa, a minha casa era pequena, tinha só 2 quartos.
E eu tenho uma menina, né? A gente tem uma menina de 18 anos, um menininho de 8 e o nosso terceiro filho tem 10 anos. Aí eu falei pro Douglas, como que a gente vai fazer com uma menina, né? Uma adolescente de 18 anos no mesmo quarto com dois, né? Duas crianças, imagina, pentelhando ela, né? Na época, minha mãe, quando ela veio pra Pinda, ela alugou uma casa aqui. E a casa dela tinha três quartos. E aí ela acabou trocando com a gente. Ela ficou na minha casa e a gente ficou na casa dela de aluguel. Mas assim, dava a mesma coisa do valor da prestação na nossa casa. Sim. Aí quando a gente veio pra cá e conversou com esse meu amigo, a gente falou pra eles, ó, minha mãe hoje mora na minha casa, eu moro na casa dela, a gente paga tanto de aluguel lá, né? Minha mãe paga a prestação da casa. E muito mais do que isso a gente não vai conseguir, né? Resumindo a história, a gente hoje mora aqui pagando R$ 200 a mais do que a gente pagava de aluguel, que assim, é muito além, na verdade é um valor que a gente nem imaginava que ele pudesse fazer pra gente, porque realmente aqui vale muito mais do que isso. Muito né? mais. Mas, A gente inclusive não acreditava mesmo que ia dar certo, né? Meu sonho é comprar uma chácara, né? Eu até penso em comprar essa daqui, mas primeiro a gente tem que acabar de pagar nossa casa para poder dar ela de entrada e financiar o restante, e poder negociar. Então, por enquanto, nós estamos de aluguel aqui, mas a gente está cuidando da casa como se fosse nossa, porque a intenção é que ela seja nossa no futuro. A gente até conversou com eles sobre isso, né? E foi bom para todo mundo, na verdade, porque você pode pensar, o cara alugou por um valor menor do que vale. Olha só, ele teria que colocar a casa na imobiliária, o primeiro aluguel é da imobiliária, os outros ela pega uma porcentagem. Ficaria um tempo até alugar, alugaria para gente estranha que poderia destruir tudo aqui, né? Ele precisava rápido do valor entrando para poder pagar a casa que os pais dele foram. Então, na verdade, como ele é amigo da Jana, né, eles podem vir a qualquer hora aqui. Né, eles podem vir aqui. Inclusive, a mãe dele já veio já com o pai dele aqui para buscar umas coisas, ver como estão as plantas dela, ver como estão. Então, assim, eles acabam que eles sabem estar bem cuidado, não tiveram esse período, não tem o risco de alguém entrar aqui e destruir tudo que eles construíram. Né? Então, foi bom para todo mundo. Foi uma preparação de Deus mesmo. Né? E a gente agora mudou pra cá, tem poucos dias. Né? Então nosso percurso foi de São Paulo, aí de São Paulo a gente foi para uma cidade do interior e dentro dessa cidade do interior a gente veio mais para a área rural dela. E a gente está amando, está apaixonada pelo lugar. A ideia do próximo vídeo é fazer um tour pela casa aqui. Né? Eu nem quis falar muito do que tem para vocês não terem aí um spoiler, né? Mas a casa é muito legal mesmo, muito além do que a gente sonhava. E a ideia do segundo vídeo é fazer um tour pela casa, mostrar tudo que tem aqui, como que é realmente impressionante, né? A gente ter saído do aluguel de São Paulo e estar hoje com a casa própria, né? E morando num local desse aqui. Então é algo assim que é só Deus mesmo para poder explicar. Né? Então, e atitude também, né? Às vezes a gente passa muito tempo só pedindo para Deus. Mas não assim, levanta e vai, né? Exatamente. Não encara, sabe? Como vê o que dá para fazer. Como eu confesso que no começo deu um medinho da gente vir para cá. Ai, Deus, será que a gente vai dar conta? Mas eu acredito que quando Deus dá as coisas pra gente, Ele dá condições para que a gente mantenha elas. Né? E é isso. Então, ó, o próximo vídeo, tour pela casa. E depois vão ter outros vídeos, né? A gente vai abordar o que basicamente aqui? A gente pode contar, por exemplo, como que foi o processo de adoção, a gente pode contar, sabe, vai montar uma composteira aqui, para poder mostrar isso também. A gente já montou uma horta, por exemplo, como a gente conseguiu matar uma horta em menos de 20 horas. Gente, nossa horta morreu em menos de um dia. Nossa! Péssimos. Mas a gente tá aprendendo, a gente tá assistindo um vídeo de um monte de gente aí. Errando bastante, né? Vou mostrar, por exemplo, como que eu vou mexer na segurança daqui, porque eu acho que é uma chácara... Eu sou de São Paulo, não tem jeito, eu tenho uma preocupação com segurança o tempo todo. O povo aqui é muito tranquilo, não tem muro. Não tem muro. Como que pode uma chácara sem muro? Não faz o menor sentido.
né? Mas é que ele é doido da segurança, né? Uma criança Mas pura, muitas sabe? chácaras por aqui não tem. Não, um monte não tem, mas eu vou ter que fazer um sistema de segurança, eu vou ter que colocar câmera, vou ter que... Então esse tipo de coisa eu vou mostrar também, porque senão eu não vou dormir em paz, eu não vou ficar trabalhando em paz sabendo que eles estão aqui sem mim, sabe? Então, a gente vai mostrar, por exemplo, cozinhando no fogão a lenha, umas receitas caipiras de repente, a gente vai mostrar... Caipira de São Paulo. a gente está aprendendo também, talvez eu queime tudo, né? Miojo no fogão a lenha, né? Queimado. Então, assim, vai ter muito conteúdo de cuidado da família, cuidado da chácara, o pomar, segurança, sabe? E a gente não entende muito. Manutenção da casa. Apesar do Douglas já achar que ele é agro, Suave. a gente não entende muito de cuidado de planta, de pomar. Então, assim, a gente fica assistindo o vídeo para entender também. Se eu colocar um feijãozinho no algodão, ele não cresce. Não cresce, tem jeito. Feijão. Aí, assim, se você também vê que a gente está fazendo algo errado, só... Inclusive, eu falei que a gente vai falar disso, daquilo, mas se vocês puderem, né, falar do que vocês querem saber, o que vocês querem ver aqui, dar sugestão de tema, é melhor ainda pra gente. Né? Se quiser acompanhar aí o restante da história, se inscreve aí, né? Não esquece de avaliar nossa história, tá? Deixa um comentário. E é isso. Até a Se vê próxima, na próxima, então. pessoal.